Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. A regeneração, presta atenção, não nos torna perfeitos. Mesmo depois de regenerados, continuamos tendo que lidar com o problema do pecado. Como o próprio João ensina na sua primeira carta, 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, veja só, a regeneração não nos livra da presença do pecado. O pecado ainda está aqui. Aqui. Presta atenção. Aí muitos aqui, ufa, mas nos livra do poder do pecado. Da presença não, ele está aqui. Oh, mas qual a diferença de mim e o ímpio? O ímpio também, a presença do pecado está nele? Está. Em mim, a presença do pecado também está em mim. E qual que é a diferença? A regeneração me livra do poder do pecado, e o ímpio não. Como assim? A presença do pecado está lá, e ele continua escravo dos desejos do pecado. Eu não, o pecado está aqui. Agora ele é meu escravo, é escravo dos meus desejos. Captou? Eu não fui livre da presença, mas do domínio eu fui. Ele está aqui. Ele acontece. Quando ele acontece? Quando eu falho, quando eu deixo, quando eu quero. O ímpio não tem o que querer. Ele é servo do pecado, escravo, e obedece os seus desejos. O regenerado não. Ok? Seremos perfeitos só na glorificação, só no céu. Entretanto, a regeneração coloca em nosso coração uma disposição nova, de modo que não servimos mais o pecado como escravos. É o que 1 João fala, 1 João 3, 9. Olha só, aquele que é nascido de Deus, o que é nascido de Deus? O que é novo nascimento? É regeneração. Aquele que é regenerado não vive na prática do pecado. Não está dizendo que está livre do pecado, mas não vive na prática, não é escravo dele mais. Ele está aqui. Vamos dizer assim, tem um leão dentro de você. Imagina um leão, onde ele passa, ele devora, devasta. Com a regeneração, não é morto o leão. Não mata? Não, não mata. O que faz? Acorrenta, prende, aprisiona. Ele está aqui ainda. Não foi morto, mas está dominado, amordaçado, acorrentado. Isso é regeneração. Portanto, podemos definir a regeneração novamente como a obra do Espírito Santo, pela qual ele inicialmente traz as pessoas à viva comunhão com Cristo, transformando os seus corações, para que aqueles que estão espiritualmente mortos se tornem espiritualmente vivos, habilitados a se arrependerem do pecado, crerem no Evangelho e servirem ao Senhor. Regeneração. Por que temos tanto pecado na igreja, tanto problema com crentes dando mau testemunho? Simples, não foram regenerados. Estão tentando segurar o leão, mas não consegue, o leão não foi amarrado. Aí, variavelmente, ele vai botar as garras, ele vai devorar alguém, o leão está solto. E ele está tentando. É só quando o leão for aprisionado mediante a regeneração, que então a salvação vai se confirmar. Mas eu dei uma agarrada só ontem, uma mastigada anteontem, vou indo, uma mastiga ali, é o crente nominal. Agora vamos ver mais um pouco sobre
a natureza da regeneração. Quando eu usar a palavra regeneração, é o mesmo que salvação, é o mesmo que conversão, é o mesmo que vida eterna. São quase que intercambiáveis essas palavras, ok? Vamos ver um pouco da natureza da regeneração. A Bíblia diz, no texto que abrimos, em João, que a regeneração é como o vento. Primeiro, ela é misteriosa. Olha o verso 8. O vento sopra onde quer e como quer. Ela é misteriosa. Não sabemos como ela acontece, não sabemos de onde ela vem, sabemos como ela ocorre, se é dormindo, se é acordado, se é num culto, se é numa vigília, se é pelo ouvido, se é... misteriosa, porque ela vem de Deus. Segundo, ela é invisível. Nós só podemos observar os efeitos produzidos, mas não sabemos, nós não conseguimos apalpá-la, é igual o vento, você não vê, você não sabe de onde ele sai, mas você sabe que ele existe. O texto diz, o vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, os efeitos, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Então veja só, nós não sabemos onde ele vem, ele é misterioso, ele é invisível, mas com base nas Escrituras, podemos falar alguma coisa sobre a natureza da regeneração. Ok? Vamos ver então algumas coisas. Primeiro, a regeneração é uma transformação instantânea. Presta atenção. A regeneração é uma transformação instantânea. A regeneração é imediata. Ao contrário da santificação, que é um processo contínuo, você se santifica hoje, amanhã, daqui a um ano, você vai se santificando, ok? Mas ao contrário da santificação, que dura toda a vida, em Efésios 2,5, a regeneração é descrita como uma mudança da morte para a vida. E você já viu? Não existe meio termo entre morte e vida. Ou a pessoa está morta, ou a pessoa está viva. Regeneração é o morto que veio à vida. Então a transformação instantânea, imediata. A regeneração é assim. Não é um processo contínuo. Ela pode se dar no culto de hoje. Ela pode se dar no quarto orando. Ela pode se dar numa vigília. E ela é instantânea. Simplesmente estava morto, vem a vida. Como o endemoniado gadareno. Lembra? Nu, se cortava com telhas, gritando como louco nos túmulos. O Senhor Jesus vai lá e expulsa o demônio, salva aquele homem se converte. A Bíblia diz, e viram o endemoniado que tinha legião, sentado, vestido, em perfeito juízo, regenerado, instantâneo. Aquele homem foi livre. De endemoniado, virou um cidadão normal. É uma obra instantânea. A pessoa está viva, a pessoa está morta. Segundo, é uma transformação sobrenatural que Deus realiza no crente. Olha isso aqui. Eu vou tentar falar, porque eu sei que tem gente, você fala 1 milhão de vezes, você soletra, você usa 3 vocabulários, você usa a cartilha caminho suave. Ele ainda não entende. A regeneração não é apenas uma melhoria moral ou social, mas é uma mudança sobrenatural, não é uma melhora moral. Os muçulmanos, quem se converte ao Islã, melhora moralmente. As religiões mudam a moral, catolicismo, espiritismo, todos os ismos. E há também mudança social. Isso não é conversão, não é cristianismo, é evangelho. A regeneração é uma mudança sobrenatural. Veja só, o regenerado não se torna uma boa pessoa. Cara, foi para a igreja, ficou bacana, né?
Igual a boa pessoa, não. O regenerado não se torna uma boa pessoa. Ele se torna uma nova pessoa. Uma outra pessoa. É nova. É diferente. A pessoa olha para você. Você já viu uma pessoa quando ela tem o cabelo castanho escuro, ela vai no cabeleireiro e pinta de preto. Ela mudou? É uma mudança? Você consegue ver? Mudou? Ela mudou. Ela não usava óculos, usa óculos. Nossa, você mudou. Usando óculos, o cabelo era comprido, ficou curto. A regeneração, eu vou usar um exemplo. Talvez você vai achar engraçado, vai achar grotesco, mas é o que eu estou dizendo. A regeneração é o Michael Jackson no Jackson 5 e o Michael Jackson antes de morrer. Era completamente um outro indivíduo. Cabelo, nariz, a cor da pele, tudo. A regeneração não nos torna boas pessoas, nos torna novas pessoas. Tanto é que antigamente, graças a Deus, eu peguei um pouquinho dessa época, década de 80, 90, quando alguém se convertia, sumia. Quando aparecia de novo na sociedade, e as pessoas ouviam o testemunho, depois conversavam, falavam, rapaz, você não é mais a mesma pessoa. Você não ouvia falar, você melhorou. Você ouvia assim, você está completamente diferente. Se vocês vissem a minha conversão, eu posso usá-la como testemunho, não é bom a gente usar, né? Jonathan Edwards jamais usava ele próprio como testemunho, mas o apóstolo Paulo usava. O ser que eu era, o indivíduo que eu era, moral, espiritual, profissional, sentimental, minha aparência, meu vocabulário, o ser, o indivíduo que eu era. Quando eu me converti, quando eu fui regenerado, meu irmão, eu me tornei um outro ser, um outro indivíduo, novas afeições, vocabulário, vestimenta, círculo de amizades, valores, afeições, tudo. É uma obra sobrenatural. Olha só, João capítulo 1, verso 12 e 13, vai mostrar isso com uma força. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, mesmo que regenerados, deu-lhes o poder de serem salvos, convertidos, regenerados. Agora João vai mostrar como é que a regeneração vem. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui ele está mostrando o caráter da regeneração. Primeiro, não nasceram do sangue. A regeneração não é algo que você consegue pela descendência. Não nasceram do sangue. Não adianta ser descendente de judeu, de baiano, africano, europeu. Ela não é produzida por descendência real, sanguínea. Você não herda isso dos seus pais. Ela não é uma herança genética. Não é uma herança sanguínea. Então, a regeneração não é algo que se consegue pela descendência, não é algo que se consegue por decisão humana, ou autômata, que o texto diz, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, ou seja, eu não tenho autonomia para me regenerar, nem eu a mim mesmo, e nem um homem, um sacerdote, um padre, um pastor, um apóstolo, um Messias. Então eu não consigo a regeneração por descendência genética, e nem tenho autonomia para me regenerar, me salvar, me transformar. E homem algum, por mais que arrogue ter esse poder, não tem. Não veio de sangue,
nem carne, nem de homem, mas veio de onde? Mas de Deus. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo genuíno Evangelho.